Isso me deixa confusa. Eu só quero que você se esforce demais por mim. Eu vou fazer de tudo pra salvar a Emília e a Hel. Não era isso que eu queria. Não, não, não. Se tiver pelo menos uma chance, eu posso fazer qualquer problema desaparecer. Durante quase 10 anos, milhões de pessoas acreditam que o Subaru possui o poder de voltar no tempo. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? Cara, toda pessoa que assiste o ReZero acredita saber qual é o poder do Subaru. Ele morre e volta no tempo, certo? É isso que todos nós acreditamos, pois essa informação já estava no seu subconsciente, e você que associou ela a qualquer Isekai que assistia. Mas não se sinta burro, porque isso é involuntário, ou seja, nem é culpa sua, pois isso pode acontecer com qualquer um, como aconteceu comigo também. E já que aconteceu isso com nós dois, me segue nesse vídeo pra gente tentar descobrir se essas evidências fazem sentido, se essas evidências comprovam a teoria de que o Subaru nunca voltou no tempo. Caso 1. O Subaru nunca voltou no tempo? Durante anos nós chamamos o retorno pela morte de uma viagem no tempo e, sinceramente, eu nunca questionei isso, até eu perceber uma coisa. Em nenhum momento ReZero afirma de forma clara que o Subaru realmente voltou no tempo. Mas, antes de formular qualquer hipótese, eu decidi que eu ia responder uma pergunta simples. O que exatamente é o retorno através da morte? Então eu fui atrás das respostas. No anime, nada fica muito claro, pois quando ele vai pro outro mundo, ele não morre, nada acontece, ele só pisca o olho e vai pro outro mundo. Eu tentei assistir episódios que tinham muitas explicações e diálogos. Eu acho que o mais próximo que eu encontrei foi isso, mas nem fala nada sobre. Já nas web novels, eu nem li tudo porque eu não sou nenhum louco, mas eu pedi pro ChatGPT me dar capítulos que chegasse perto da explicação do que é o retorno através da morte. E, bom, ele me deu isso. Mas, tá, isso não explica muita coisa, né? Na verdade, só explica que foi a Satella que deu pra ele. E aí, Kizuna fala que essa habilidade é uma autoridade e que ele não pode controlar os checkpoints, que são os pontos de retorno, e que existe uma entidade por trás dele, que nem mesmo ela consegue observar completamente o seu funcionamento. No arco 6 explica que a habilidade pode estar relacionada à alma e à memória. Já no arco seguinte, fica claro que existem regras mais profundas por trás da habilidade do que se imagina. Talvez você possa recomeçar, mas eu não. Cara, vendo isso, eu percebi uma coisa. Um padrão. Todos os arcos têm uma informação ou outra sobre o retorno através da morte, mas não uma explicação oficial do que é. E é por isso que eu tô tentando provar a hipótese de que não é uma volta no tempo. E que pode ser qualquer coisa. E eu falo que pode ser qualquer coisa porque quando todo mundo diz o Subaru volta no tempo, é uma descrição muito simplificada. Não é uma explicação igual dizer um carro anda. Tá, mas como? Motor, elétrico, combustão, hidrogênio. A frase descreve o efeito, não explica o mecanismo. E eu gosto de destacar esses paralelos para que as coisas fiquem bem separadas e não se misturem com as outras interpretações ou com os outros argumentos. Pode-se dizer que é um perfeccionismo meu. E para uma investigação, todo detalhe é importante. Você e só o Takei você. sabe como fazer. Eu já mistério. falei pra você parar! Eu fiz uma pequena pesquisa no Reddit e tinha uma discussão sobre isso. Como funciona o retorno através da morte? Teve muitas pessoas dizendo que só a Satella sabia, outros dizem que nem a Satella sabia. E a resposta que eu achei mais interessante foi essa aqui, que diz que não tem uma resposta oficial. No entanto, você deve interpretá-la como um reinício de tempo puro. Ele segue o texto falando que não faz sentido o desfecho do Subaru ser assim. Ele só ser torturado ou depender de uma sorte oca. Mas no fim, não explicou por que deveria ser tratado como um reinício puro. E cá estamos nós de novo, dando volta no próprio rabo e caindo no mesmo paradoxo. Se ninguém consegue explicar exatamente como o poder funciona, de onde surgiu a volta no tempo? Então eu decidi ignorar completamente a comunidade, os fóruns, as teorias e os vídeos, e voltei pro anime. Agora eu vou analisar só o que é mostrado. Então vamos lá. Toda vez que o Subaru morre, o tempo realmente volta? Ou só estamos acompanhando ele acordar de novo? Um exemplo nessa cena aqui, ele morre e acorda, como sempre, e só parece que voltou no tempo porque tá repetindo as mesmas coisas. Então talvez seja por isso que todo mundo acha que é uma volta no tempo. E talvez essa era a impressão que o Tapi queria passar. Mas até esse momento da investigação, eu tava apenas olhando pra um lado da história. E pra uma investigação séria,
precisamos de pontos que vai contra a própria hipótese. E aqui vão as contra-evidências. Porque isso é o subconsciente. A repetição cria a sensação de viagem no tempo. O Subaru morre, acorda e encontra as mesmas pessoas. As mesmas coisas começam a acontecer. Naturalmente a gente interpreta isso como o mundo voltou àquele mesmo momento. Eu acho que é aqui que concordamos de forma unilateral. Um dos maiores fatores para que a gente pense que o Subaru voltou no tempo é que ele mantém as mesmas memórias, mesmo que ninguém mais se lembre do que ele fez ou do que aconteceu antes dele morrer, antes dele voltar. O mundo parece voltar ao estado anterior, mas o Subaru não. Então, automaticamente a gente pensa que ele voltou no tempo. Ah, e eu já ia me esquecendo do checkpoint, que é um tipo de save, e isso reforça muito a interpretação de viagem no tempo. Principalmente porque não é só o Subaru reviver. É tipo, o Subaru morre e depois aparece no save point, é tipo isso. É tipo salvar o jogo, desligar o videogame, algumas horas depois voltar a jogar e retornar pro mesmo lugar. Mas uma perguntinha, parecer uma regressão temporal significa necessariamente que o tempo realmente regrediu? Fica a dúvida no ar, né? Mas querer não é poder e parecer não é ser. Porque se fosse assim, quando a gente tem déjà vu, a gente estaria voltando no tempo? Eu aposto que você já teve um déjà vu e pensou que voltou no tempo. Eu sei, é um exemplo muito fraco. E como eu sei que você é exigente, eu vou dar exemplos melhores. Imagine uma gravação. Se você repetir ela, o tempo realmente voltou? Não, a gente só tá vendo aquele mesmo momento de novo. Ou sei lá, como assistir um filme pela segunda vez. Sem contar que existe uma cultura, né, que todo mundo fala voltar, resetar, reiniciar. Isso acaba reforçando muito a ideia de que voltou no tempo. Também podemos pegar as escolhas da direção do anime. É só observar o que ele escolhe nos mostrar. Nós vemos o Subaru morrer e despertar, então vemos o mundo exatamente como estava antes. A direção não precisa mostrar o mundo sendo reconstruído ou tendo aqueles efeitos igual o Stargate mesmo, porque, como eu disse no começo, essa associação é natural. E tudo isso parece que ele voltou no tempo, só não prova que foi isso realmente que aconteceu. Tá, mas e se quando ele morreu a habilidade mudou ele de mundo? Tipo, por exemplo, existem várias linhas do tempo em Stargate e acreditam-se que existem realmente linhas do tempo. E se ele morreu e acordou só em outra linha do tempo, naquele exato momento antes dele morrer, ou horas antes dele morrer? Porque com certeza vocês já viram o Futuro Impensável, que é uma cena que aparece o futuro depois dele ter morrido. Parece que as coisas vão continuar sem o Subaru. Vai ter várias outras coisas, as pessoas vão chorar pela morte do Subaru e vai continuar. Então, tipo, aquela é uma linha do tempo, a linha do tempo que vai continuar sem o Subaru, que ele morreu, sei lá, se matando pra voltar no tempo pra salvar Ren. Por que isso teve que acontecer agora? Para de palhaçada! Para de palhaçada! Para com isso! Para! É tarde demais. A alma dele já se foi há muito tempo. Por quê? Por que isso aconteceu? Como você morreu tão fácil? Subaru, você é um covarde. Tá abandonando todo mundo que você ama. Desse jeito, você só tá fazendo a gente sofrer. Bom, e depois de horas lendo discussões da comunidade, até no Facebook, e li mais algumas discussões no Reddit e no YouTube, e só uma coisa ficou clara: ninguém sabe como funciona o retorno através da morte. Mas e você? Você tem alguma hipótese? Você tem alguma opinião sobre? Comente aí embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Nesse tempo eu vou tentar descobrir mais curiosidades e tentar chegar o mais perto possível do que é o retorno através da morte. Deixa o like e tamo junto!